E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita Kuroda e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como declarar doações na declaração de imposto de renda pessoa física. A principal fonte que eu usei para esta apresentação foi o Perguntas e Respostas 2022 e também a ajuda do próprio programa Imposto de Renda 2022. Aqui eu selecionei as principais perguntas, mas tudo que envolve doação também está aqui nessa outra seção, de outras perguntas. Eu vou disponibilizar esse material para vocês para que vocês possam consultar sempre que precisarem fazer algum lançamento de doação. Mas hoje nós vamos ver só as dúvidas principais, começando pela número 17. A pergunta 17 diz o seguinte, que independentemente da forma de tributação, seja pelo desconto simplificado ou no modelo completo, deve-se preencher as fichas pagamentos efetuados e doações efetuadas, incluindo todos os pagamentos e doações efetuados a pessoas físicas e pessoas jurídicas quando constituam exclusão ou dedução na declaração do contribuinte. Veja que aqui ele diz deve-se, então supõe-se que tanto os pagamentos quanto as doações devem ser informados. Porém, aqui no final ele diz que essa multa de 20% é relativa ao não preenchimento da ficha pagamentos efetuados. Portanto, o doador ele deve declarar a doação efetuada na ficha doações efetuadas, escolhendo o código relativo ao bem doado, que pode ser 40, doações ao Estatuto da Criança e Adolescente, 41, incentivo à cultura, 42, incentivo à atividade audiovisual, incentivo ao desporto, Estatuto do Idoso, doações em espécie, aqui no Código 80, 81, doações em bens e direitos e 99, outras doações. Quanto ao dependente que recebe herança ou doação, esse dependente, quando ele recebe uma herança, será que ele perde a condição de dependente? Na verdade, não. Porque aqui na pergunta 342 diz o seguinte, que o simples recebimento de herança ou doação não acarreta a perda da qualidade de dependente. Dessa forma, os bens e direitos recebidos pelo dependente devem ser incluídos na declaração do responsável. O valor da doação vai entrar como rendimento isento e não tributável, porém, os rendimentos produzidos pelos bens e direitos recebidos, eles são tributados na declaração do responsável. Um exemplo disso seria um imóvel recebido em doação, que entraria como rendimento isento, porém, se esse imóvel for alugado, o rendimento gerado por esse imóvel será um rendimento tributável. Então, o donatário, que nesse caso é o dependente, ele terá essa doação informada na ficha Bens e Direitos. Ele vai selecionar o código do respectivo bem ou direito que ele recebeu em doação e ele deve lançar também na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, no código 14, Transferências Patrimoniais, Doações e Heranças. Selecionado o código 14, que é de transferências patrimoniais, doações e heranças, agora devemos selecionar o tipo de beneficiário, que nesse caso será o dependente. Nesse campo, nós vamos selecionar o nome do dependente. Aqui vamos incluir o CPF do doador, aqui o nome do doador e aqui informar o valor correspondente à doação. Mais uma dúvida muito frequente. Como declarar as doações recebidas em bens móveis e imóveis? Aquele que recebe as doações deve declarar da seguinte forma:
No campo Discriminação da declaração de bens e direitos, deve informar as doações recebidas com o nome e o CPF do doador, além de todas aquelas informações que constam lá na ficha de bens e direitos. Lá no campo Situação, em 31/12/2021, deve informar o valor do bem ou do direito recebido, conforme estabelecido pelo instrumento de doação, nesse caso, sujeito à apuração de ganho de capital, ou conforme apresentado na declaração de bens do doador. E além de informar em bens e direitos, deve informar também o valor correspondente à doação na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Vamos ver um exemplo da declaração de um donatário que recebeu um veículo. Ele vai declarar na ficha Bens e Direitos um novo bem e direito, aqui com o código 02, Bens Móveis. Dentro do grupo 2, Bens Móveis, vamos selecionar o código 01, que é veículo automotor terrestre, caminhão, automóvel, moto, etc. Localização Brasil, temos que informar o número do Renavan, colocar a discriminação informando veículo, marca Y, modelo A, ano de fabricação 2000X, placa tal, adquirido no ano tal, por doação recebida de fulano de tal, CPF tal. Aqui, na situação em 31/12/2020, é 0, porque ele ainda não tinha recebido o veículo. E a situação em 31/12/2021 será o valor do bem ou do direito recebido, conforme estabelecido pelo instrumento de doação, que está sujeito à apuração de ganho de capital, caso haja, ou conforme apresentado na declaração de bens do doador. Além de informar em bens e direitos, ele vai informar também em rendimentos isentos e não tributáveis, no código 14, transferências patrimoniais, doações e heranças. Vai selecionar aqui se é o titular ou dependente. Aqui vai o nome do beneficiário, o CPF do doador, o nome do doador e o valor correspondente à doação. Agora vamos ver, nesse caso, como deve declarar o doador. O doador deve proceder da seguinte forma. Lá na declaração de bens e direitos, ele vai informar o CPF de quem recebeu a doação, vai deixar em branco o campo Situação em 31/12/2021, pois nessa data ele já havia doado o veículo. E além de informar em bens e direitos, dando a baixa em bens e direitos, ele também precisa informar em doações efetuadas sob o código 81. Então, o doador, ele vai lá na ficha bens e direitos. O veículo que já estava declarado, aqui já deve estar com o número do Renavan. Ele vai discriminar o veículo marca Y, modelo A, ano de fabricação 2000X, placa tal, adquirido no ano tal, à vista, foi doado para o fulano de tal, CPF X. Então, aqui temos a situação em 31/12/2020, que é o valor de aquisição do veículo, e a situação em 31/12/2021, que é 0, porque ele já efetuou a doação do veículo. Além disso, o doador também tem que declarar em doações efetuadas, com o código 81, doações em bens ou direitos, informar o CPF do donatário, ou seja, quem recebeu a doação, o nome do donatário e o valor do bem doado. Agora vamos ver como funciona uma doação em dinheiro. A pessoa que recebe o dinheiro, ou seja, o donatário, como ela deve declarar? Ela vai incluir na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, informando o nome,
o CPF do doador e o valor recebido. E o destino da doação, ou seja, se ele recebeu bens, se ele recebeu valores em espécie, aplicações financeiras, se ele ainda possui esse valor em 31/12/2021, ele deve informar na declaração de bens. Então, ele vai lançar aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, no código 14, transferências patrimoniais, doações e heranças. Vai selecionar se é o titular ou dependente, vai selecionar o nome, aqui vai colocar o CPF do doador, nome do doador e o valor correspondente à doação. E vai lançar também na ficha Bens e Direitos. Se a doação foi recebida em conta poupança, ele vai selecionar o grupo 4, aplicações e investimentos, código 1, depósito em conta poupança, vai selecionar se o bem ou direito pertence ao titular ou ao dependente, o país, vai informar o CNPJ da instituição financeira e vai discriminar conforme consta lá na tabela de bens e direitos. Vai colocar também o nome do banco, agência, conta e o dígito verificador. Se o valor foi recebido em espécie ou está em conta corrente, ele vai selecionar o grupo 6, depósito à vista e numerário, e escolher o código correspondente, sendo conta corrente ou conta pagamento, dinheiro em espécie, moeda nacional, moeda estrangeira ou outros depósitos à vista. Aqui na discriminação, ele vai informar o nome e o CPF do doador e também o valor recebido. A situação em 31/12/2020 será 0 e vai informar também o saldo que ele ainda possuía em conta ou o que ele possuía em dinheiro em espécie em 31/12/2021. Agora, para esse mesmo caso de doações em dinheiro, como é que declara o doador? O doador deve declarar na ficha Doações Efetuadas, no código 80, Doações em Espécies, informando o nome, o CPF do beneficiário e o valor doado. Então, o doador que fez a doação em espécie vai selecionar aqui a ficha Doações Efetuadas, o código 80, Doações em Espécie, vai informar o CPF do donatário, que foi a pessoa que recebeu o dinheiro, o nome do donatário e o valor doado. Agora a gente vai entrar numa parte que também gera muitas dúvidas, que é a apuração do ganho de capital sobre as doações. Sobre isso, a pergunta 553 diz o seguinte: estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem transferência a donatários na doação, inclusive em adiantamento de legítima. Ou seja, se o seu pai doa um imóvel para você, esse imóvel seria a sua herança após o falecimento do seu pai. Porém, ele resolveu doar para você ainda em vida. Isso é o adiantamento de legítima. A transferência desses bens e direitos por valor superior àquele que constava na declaração do doador está sujeita à apuração de ganho de capital. E quais são as alíquotas aplicáveis à apuração do ganho de capital? Nessa faixa inicial, dos ganhos que não ultrapassarem 5 milhões, a alíquota é de 15%. E aqui diz o seguinte, que essas alíquotas progressivas, elas se aplicam inclusive ao ganho de capital decorrente da doação de bens a terceiros por valor superior ao constante na declaração do doador. Então, se houver esse ganho de capital, você vai precisar fazer a apuração lá pelo GCAP. Essa pergunta 587, ela diz praticamente a mesma coisa, que a doação de bens ou direitos caracteriza a alienação sujeita à apuração do ganho de capital se efetuada por valor superior
ao constante na última declaração de bens e direitos do doador. Agora, essa informação aqui é bem interessante. Ela diz o seguinte, que o imposto devido ele deve ser pago pelo doador até o último dia útil do mês subsequente ao da doação. E a doação efetuada em dinheiro, moeda nacional, não é tributada pelo imposto sobre a renda. Porém, para fins de incidência do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é o ITCMD, você deve consultar a legislação estadual ou do Distrito Federal. Outra dúvida muito recorrente quando se fala de doação: qual é o valor do custo de aquisição que deve ser declarado por quem recebeu um imóvel em doação? A pergunta 588 nos diz que deve ser informado o valor da doação constante no instrumento de doação, por exemplo, a escritura. Uma outra pergunta que aparece com muita frequência é sobre a doação entre cônjuges. Qual é o tratamento tributário da doação de bens e direitos privativos entre cônjuges? A doação de bens e direitos privativos de um cônjuge a outro sujeita-se à apuração de ganho de capital na forma de doação, se efetuada por valor superior ao constante na última declaração do doador. E por que eu destaquei aqui os bens privativos? Porque os bens comuns, quando nós estamos falando de casamento com comunhão parcial de bens, nesse caso, os bens que foram adquiridos após o casamento, eles são bens comuns. Então, não é possível um cônjuge fazer a doação para o outro cônjuge de um bem que é dos dois. Assim como na comunhão universal de bens, todos os bens do casal são comuns. Então, nesse caso, você concorda que não existiria essa doação de um cônjuge para outro? Então, só é possível a doação de bens privativos, porque se forem bens comuns, não caracteriza a doação. Vamos agora para as duas últimas perguntas, dentre essas perguntas mais frequentes. A pergunta 653 fala sobre a doação em adiantamento de legítima, e ela diz o seguinte: na transferência do direito de propriedade por doação em adiantamento de legítima, os bens e direitos podem ser avaliados pelo valor constante na última declaração de bens e direitos do doador, veja, essa é a primeira possibilidade, ou por valor superior àquele declarado, ou seja, o valor de mercado, conforme a legislação pertinente. Se os bens ou direitos forem transferidos por valor superior ao declarado, essa diferença positiva é tributada como ganho de capital, a alíquota de 15% em nome do doador. E se a transferência for efetuada pelo valor da última declaração do doador, não há cobrança de imposto no ato da transferência. Nesse caso, o donatário ele deve incluir esses bens ou direitos recebidos pelo mesmo valor que constava na declaração do doador, que constitui o custo para efeito da apuração de ganho de capital em uma eventual futura alienação. Resumindo, se o doador tem uma casa com valor de aquisição de R$500 mil e no instrumento de doação ele informa que a casa vale R$600 mil, o doador terá que pagar uma alíquota de 15% sobre essa diferença de 100 mil, que será considerada como ganho de capital. E na segunda hipótese, se o doador, que tem essa casa no valor de R$500 mil, fizer a doação pelo mesmo valor de 500 mil, esse será o custo, será o valor da casa que vai ser informado na declaração de quem recebeu a doação. E quando esse donatário for vender esse imóvel daqui a um tempo e ele vender por R$600 mil, o donatário, que foi quem recebeu a doação, é que vai ser o responsável pela apuração do ganho de capital e pelo recolhimento do imposto incidente sobre esse ganho. E uma observação final
é que o valor relativo à opção por qualquer um desses critérios independe do valor atribuído em avaliação adotada para efeito do pagamento do Imposto Estadual de Transmissão, que é o ITCMD. E a última pergunta que nós vamos ver hoje é sobre o prazo nessa doação em adiantamento de legítima. O imposto deve ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao da doação pelo doador em seu nome e deve ser feito pelo DARF com código 4600. Então essas eram as principais dúvidas que eu tinha para trazer para vocês hoje, mas nesse material que eu vou disponibilizar para vocês, nós temos várias outras perguntas. Temos aqui o caso de bolsas caracterizadas como doação. Temos aqui usufruto de rendimento de aluguéis, encargo de doação modal. Novamente, bolsa de estudos caracterizadas como doação, doação de remessa ao exterior, doação para partidos políticos, entidades filantrópicas, aquelas deduções de incentivo, de Estatuto da Criança e Adolescente, fundos do idoso, incentivo à cultura, incentivo ao desporto. Temos aqui também como realizar as doações aos fundos da criança e do adolescente. Temos aqui um exemplo de doação no caso de depósito não remunerado no exterior. Aqui também fala sobre a obrigatoriedade de prestar informações no caso de doação de criptoativos, como declarar imóvel recebido em doação com cláusula de usufruto, transferência de bens por doação, venda de bens recebidos em doação. Aqui também temos a hipótese de doação de livros e objetos que sejam doados para o acervo de museus, bibliotecas, etc., que é uma isenção do ganho de capital. Temos aqui a revogação da doação em adiantamento da legítima, doação de notas promissórias, essa parte aqui que fala sobre o custo de aquisição, que diz que o ITCMD pago na transmissão por herança não pode ser adicionado ao custo de aquisição de ações em bolsa de valores ou outros bens móveis por falta de previsão legal. E aqui esse caso no loteamento e desmembramento de terrenos. Aqui temos os links para as referências usadas. Lembrando que esse material vai estar disponível para vocês. E eu espero que tenha sido muito útil e desejo muito sucesso a todos vocês e até a próxima!